Jornal da Rede Alesp. E esse é o Jornal da Rede Alesp. Hoje é quinta-feira. Vamos de entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. Como eu anunciei agora há pouco, vamos falar agora com Frederico Pierotti Arantes. Ele é presidente do Conselho Estadual de Trânsito, CETRAN. Ele nos fala sobre a prorrogação nos prazos e renovação das habilitações. Bom dia, doutor Frederico. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia. Bom dia, Melissa. Bom dia, Guga. Tudo bem? Tudo ótimo. Tudo ótimo. Começando essa entrevista, doutor, quais as novas regras quanto à renovação da CNH? Se minha habilitação venceu a partir de fevereiro de 2020, em meio à pandemia, ainda há tempo para fazer a renovação? Qual o prazo máximo aí para providenciar esse documento? Tá, vamos lá, né? Essa pandemia é um desafio aí a todos, né? E o CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, estabeleceu os prazos, os novos prazos, né? Uma vez que ele havia, no início de fevereiro, interrompido esses prazos para apresentação de defesa, renovação de habilitação. Então, a resolução 805, publicada em 24 de novembro passado, ela restabeleceu esses prazos que haviam sido interrompidos, né? E, a partir disso, se estabeleceu um cronograma para que o cidadão não fosse prejudicado, tá? Inclusive, o Conselho Nacional de Trânsito ouviu os DETRANs, né, de todo o país, ouviu os órgãos de trânsito municipais em relação a esses prazos, especialmente porque nós temos aí quase um ano de interrupção destas medidas de expedição de notificações, de renovação de habilitação, e, em especial, em relação à habilitação, quanto à sua pergunta, o que ficou estabelecido é que a validade da CNH foi prorrogada por 12 meses. Ou seja, o cidadão que tem uma CNH vencida em fevereiro de 2020 tem, a partir de fevereiro de 2021, o prazo para que possa fazer essa renovação da CNH, né? E aí, só fazendo um adendo, que parte dessas medidas, inclusive a renovação simplificada, pode ser feito pelo cidadão através dos canais eletrônicos do Poupa Tempo Digital e do DETRAN. Tudo de forma a não solicitar que o cidadão vá até a unidade, prestigiando, assim, as medidas de contenção à pandemia, né? Doutor Frederico, e no caso da minha habilitação vencer em janeiro de 2021, as regras são as mesmas ou tem algum ordenamento diferente? Tá, vamos lá, Melissa. A resolução publicada em 24 de novembro estabelece que os prazos retomam a partir do dia 1º de dezembro, certo? Então, uma CNH vencida em janeiro de 2021 segue o rito normal, ou seja, tem o prazo de 30 dias para que seja feita a sua renovação, né? Prestigiando, assim, o Código de Trânsito Brasileiro, certo? As medidas que estão contidas nas resoluções são as medidas complementares, né? Uma vez que é possível, se prestigia de fato o que está disposto dentro do Código de Trânsito Brasileiro. Agora, doutor, uma curiosidade minha e de muitos telespectadores, provavelmente, é como fica a questão das multas, né? Pessoas que foram multadas aí durante a pandemia podem não ter recebido as devidas notificações. Como fica a partir de agora? Porque no Código Brasileiro de Trânsito, se não me engano, teria um prazo máximo para a pessoa ser notificada após a multa. Como ficou essa situação? E as pessoas que tomaram muitas multas nesse período, vão ter que pagar tudo de uma vez? Vamos lá, Guga. Essa pergunta é muito boa. O código, a resolução do CONTRAN, ela atenta a essa situação, né? Vamos imaginar que nós tivemos aí 10 meses de não expedição de notificações ao cidadão
infrator, né? E a imaginar que esse cidadão pudesse receber isso de uma forma só, de uma vez só. Então, o CONTRAN estabeleceu um calendário para que isso fosse feito. Então, ficou estabelecido que as notificações, sejam de autuação ou de penalidades, que já foram expedidas, ficam com prazos prorrogados até o dia 31 de janeiro de 2021 para apresentação da respectiva indicação, defesa ou recurso. Esse é um ponto. Segundo ponto, as notificações passam a seguir um cronograma que está contido no anexo da Resolução 805, certo? Então, infrações de fevereiro passarão a ter, para o ano que vem, o período pré-estabelecido dentro desse cronograma, certo? Para que o cidadão possa, respeitar esse prazo e possa se ver no direito, valer-se do direito aí à defesa ou à indicação do real condutor, né? Prestigiando aí o direito do cidadão também em exercer esse fato. Tá vendo? Ó, não vai chegar tudo de uma vez, viu, Guga? Fica tranquilo. Doutor, como que fica essa questão da renovação para os motoristas profissionais? É a mesma regra dos motoristas comuns? Como é que fica essa diferença aí para eles que têm a preocupação, né? Eles precisam estar com a habilitação toda em dia, toda certinha. Como é que fica para eles? Tá, vamos lá. Não existe diferença do processo de renovação entre os motoristas. O que se existe é que, dependendo da categoria, há necessidade do exame toxicológico, ou no caso de cumprimento de suspensão do direito de dirigir, que ele faça o curso de reciclagem, né? E depois o exame teórico. Então, o que existe são diferentes procedimentos para categorias diferentes, né? Essa é a diferença básica, vamos dizer assim. Agora é interessante, né, a gente conversar também uma questão aí que gera muita dúvida hoje na população em geral. Como estão os serviços, né, de Detran e demais órgãos na questão da pandemia? Tudo está disponível online ou tem atividades ainda que só são resolvidas da forma presencial? Tá, vamos lá. Assim, nós não temos uma uniformidade de serviços, de prestação de serviços pelos entes que compõem o Sistema Nacional de Trânsito, né? Então, nós temos o procedimento que o Detran de São Paulo adota, o procedimento que o DSV, que é o órgão de trânsito da capital paulista, São Paulo, o procedimento do DR, todos os procedimentos, eles seguem a determinação e a orientação, né, os parâmetros fornecidos pelo CONTRAN e pelo Código de Trânsito Brasileiro. Contudo, cada um deles pode ter a sua forma de prestação de serviço. Então, assim, em relação ao Detran, que eu posso te dizer que desde o início da pandemia, houve um aumento significativo nesse oferecimento de serviços, né? 48% desses serviços foram aumentados, então a prestação do serviço do Departamento Estadual de Trânsito para o cidadão, buscando aí que ele não tenha aqui um pouco mais de comodidade para uma situação que a gente vê um pouco com angústia, né? A pandemia. Então, para que o cidadão consiga desenvolver e consiga exercer o seu direito, retirar a documentação, ele tem direito de fazer parte desses serviços via portal. Portal do Detran e o portal do Poupa Tempo. Em relação ao DR, também tem o portal para que ele possa exercer desses direitos, aí eu me refiro em relação ao DR em recurso ou indicação de condutor ou interposição de recursos, o DSV também, a mesma natureza, o Detran tem por característica mais serviços, porque o Detran é o órgão executivo do Estado. Então, por aqui passam processos de renovação de habilitação, processos de veículo. Então, nós temos um fluxo maior de serviço dentro do Detran do que em relação aos demais
órgãos de trânsito, entes de trânsito aí do Sistema Nacional de Trânsito no estado de São Paulo. Agora é interessante, né? É uma questão, né? A gente falou muito aí da renovação da habilitação. Mas vamos pensar aquele motorista que no começo da pandemia, por exemplo, recebeu uma notificação para entregar sua carta de motorista porque estourou o seu limite de pontos e tudo mais. Só que aí tudo fechou, ele não fez a entrega. Esse prazo, se existe uma prorrogação no prazo também? Como funciona isso? Tá, vamos lá. O que nós temos que ter em mente Guga, é assim, os prazos durante a pandemia, né, eles foram interrompidos. Se esse motorista já tinha uma penalidade imposta, já deveria ter entregue a CNH, ele com certeza deveria tê-lo feito. O Detran, atendendo aí a um parecer do CETRAN, disponibiliza essa entrega e esse cumprimento agora nas unidades. E há uma demanda para que seja feita diretamente via portal, né? Um outro exemplo nesse sentido é o cidadão que deseja iniciar o cumprimento, que o cumprimento não é automático, mas ele deseja iniciar o cumprimento, ele vai ao portal e vai fazer esse cadastramento aí do início do cumprimento do serviço junto ao Detran. Quer dizer, um detalhe importante, então você não precisa mais entregar a carta fisicamente, é você preencher um formulário e assumir o compromisso que não está mais conduzindo pelo período da penalidade. É isso? É correto isso? Exatamente, Guga. Esse foi um parecer que nós temos que ter em mente, Melissa e Guga, e aos ouvintes, é que essa situação da pandemia foi uma situação a qual a legislação não está prevendo que isso acontecesse, né? Então, o que foi durante esse período da pandemia foram surgindo demandas aos quais não se tinha previsão legal.